Shalom, shalom, queridos, que a graça e a paz do Todo-Poderoso, nosso Elohim, repouse sobre cada um de vocês. Nós somos da comunidade Yahushua, eu sou Augusto Tófolo, e hoje nós vamos trabalhar sobre a unicidade do nosso Elohim, a unicidade do Todo-Poderoso, ou como vocês o chamam, a unicidade de Deus. Nós sabemos que a Escritura trata em diversos versículos, sobre a unicidade do Todo-Poderoso. Muitos pregam a Trindade e diz, são três deuses, porém um só. Olha que coisa bizarra. Eles trazem a você que eles são três, ao mesmo tempo que são um. Aí confunde tudo, você não sabe se são três ou se são um. Se são um, não pode ser três. Se é apenas um, não pode ter pai e filho. Se tem pai e filho, não é um. Eles podem ser um em propósito, mas se é pai e filho, não é só um. Agora, no que concerne a majestade, a majestade do Elohim Todo-Poderoso, é aí que nós queremos entrar no mérito. Amém? Vamos tomar um café? Então, nessa shiur de hoje, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a unicidade do Todo-Poderoso. Muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, muitas pessoas têm trabalhado esses textos, mas sempre com alguma dificuldade. É claro que existem outros pontos de vista, como nós sempre tratamos aqui, que ninguém é o dono da verdade a não ser o Todo-Poderoso. Então, nós estamos expondo aqui o nosso ponto de vista, mediante aos nossos estudos, a tudo o que nós já estudamos, sobre este assunto. Eu quero ler alguns versículos para vocês e eu quero pedir para que vocês nos acompanhem, que você leia conosco para que você possa compreender, tá bom? É uma coisa assim muito interessante e também é uma matéria muito, mas muito esclarecedora, que vai nos trazer de volta ao propósito do Todo-Poderoso, que é apenas a Ele a adoração. Amém? Vamos começar a ler alguns versículos, você pode nos acompanhar aí do conforto de sua casa. O primeiro versículo que eu quero ler encontra-se em Yeshayahu, Isaías 45, do versículo 5 ao 6. Versículo 5, 45, 5, de Yeshayahu, Isaías, vai nos dizer o seguinte: Eu sou o Elohim. Não há outro fora de mim, não há Deus. Certo? Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Elohim, e não há outro. Não há outro. Quem está dizendo isso aqui é o próprio texto em Yeshayahu, capítulo 45, versículo 5 e 6. É muito claro, não há outro além dele. Não há outro além dele, ok? E vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35. A ti te foi mostrado para que soubesses que o Elohim é Deus. Ou o Eterno é o Elohim, uma tradução mais coerente, mais correta. Tá? Mas eu vou ler assim para que os leigos, as pessoas que não têm esse conhecimento, possam entender também, tá? Então vamos lá. A ti foi mostrado, está em Deuteronômio 4, versículo 35. A ti foi mostrado, para que soubesses que o Eterno é o Elohim, ou o Senhor é Deus. Nenhum outro há, senão Ele. Não há outro Deus, amigos. Não existe, não há possibilidade nenhuma disso acontecer. Não há nenhuma possibilidade, tá bom? E diz em Deuteronômio, o mesmo texto, só que agora no capítulo 6, versículo 4, diz: Ouve, ó Israel, o Elohim
Nosso Deus é o único Elohim. Está escrito aqui, ele é o único Elohim. Deuteronômio 32, versículo 3 nos diz o seguinte: porque apregoarei o nome de Elohim. Dai grandeza ao nosso Elohim. Ou seja, o nome a ser pregado ao de Elohim. Por isso que o Filho, amados, ele traz o nome do Pai. Por isso que a todo momento Yahushua, o Filho, ele manda orar ao Pai em nome dele, e não manda em hipótese alguma orar a ele. Ele manda orar ao Pai em nome dele. Eu desafio qualquer estudioso a me trazer um texto que prova o contrário. Desafio qualquer estudioso a fazer isso. Né? Então, amados, nós vemos, assim, eu tenho aqui 46 versículos. Você encontra até no Google, tá aí separadinho, tá? Para que vocês possam ler o texto e entender, né, que só existe um Elohim, que tem um filho, que morreu por nós. Agora, você pode estar dizendo, isso só acontece no Velho Testamento, no Novo Testamento não está escrito. Está sim. Nós vamos ler 1 Coríntios, e é uma carta de Shaul. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 6, vai nos dizer o seguinte: assim que, quando ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo. Tá dizendo aqui o quê? Que os ídolos nada são no mundo, né? E diz assim: e que não há outro Deus senão um só. Não há outro Deus senão um só. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, um só Elohim, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, né? É um só Senhor, ou seja, Yahushua, o Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Amados, o texto aqui está sendo muito claro, que não há outro Deus. Não há, senão um só. Então o texto ele é claro. Você quer ver uma coisa? Vamos em Efésios capítulo 4, versículo 6. Olha isso. Vou ler na tradução comum, João Ferreira de Almeida, que todos têm essa escritura. Está assim lá, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Só tem um Deus, só tem um Elohim, amados. Não existe 3 Elohim, não existe. Agora, você pode estar se perguntando aí, mas Yahushua pode ser considerado um Elohim? Sim. Para isso nós vamos ter que destrinchar a palavra Elohim para mostrar para vocês que o verdadeiro sentido de Elohim não é porque nós chamamos Yahushua de um Elohim que ele seja o Pai. Isso não tem nada a ver. Ele tem o mesmo propósito do Pai. Ele veio no propósito do Pai, mas ele não é o Pai, ele é o Filho. A todo instante, em toda a Escritura, isso fica muito claro. Infelizmente, o catolicismo mesclado com o protestantismo e por aí vai, fizeram uma bagunça danada, confundindo todo mundo, né? E não passando assim a verdade para as pessoas, tá? Onde eles pregam 3 deuses, que no final eles não conseguem explicar como que um vira 3 e como que 3 vira 1. Eles fogem disso, falando que isso é mistério e tem que deixar, né, para Elohim, ou como eles chamam de Deus. É uma coisa estranha, né? Então, amados, nós temos que entender, né, qual é o papel do Filho mediante ao Pai também, para que possamos compreender toda a Escritura, para que assim não fique nenhuma dúvida, tá?
Quero ler um texto aqui de Atos, capítulo 14, versículo 15, que me mandaram aqui. Deixa eu ler para ver o que está dizendo. Vai dizer assim, ó: e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos a mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais destas vaidades ao eterno Elohim vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que há nele. Então, nós vemos diversas referências ao Todo-Poderoso. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Aqui está falando de quem? De Yahushua. Mas tudo foi criado por ele, no sentido da palavra. Tudo foi criado com a palavra. Olha como que vai se aprofundando, né? E muitas pessoas às vezes vão até se perdendo, né? E para finalizar, eu quero ler Êxodo, capítulo 15, versículo 11. Existem muitos versículos, eu não vou ler todos. A gente fazer um outro vídeo sobre isso, que diz assim. Vou ler na tradução João Ferreira. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores e operando maravilhas? Então, amados, quando nós nos deparamos, né, com a tentativa de nos empurrar três deuses, muitas vezes nós ficamos de mãos atadas sem ter alguma resposta. E se você vai contra esse ensinamento, né, esse ensinamento ortodoxo deste assunto, eles te colocam nas paredes do inferno. Você passa a ser uma pessoa do inferno, porque você não crê em três deuses. Mas a escritura que eles pregam está pregando apenas um Elohim que tem um filho, se manifesta com o seu espírito. Hora nenhuma, não existe termo trindade. Tá? Eu sou tradutor bíblico. Eu tenho o Novo Testamento traduzido, trabalho com o texto hebraico do Velho Testamento em tradução também. E quando a gente vai estudando profundamente as línguas originais e vendo tudo o que aconteceu, nós vemos que muitos sentidos das palavras foram trocados por simplesmente achismo humano. Eu acho que é isso e vou por isso e pronto, acabou. E as pessoas têm que engolir, senão elas vão para o inferno. Inclusive se colocam, tá, no patamar do Criador a ponto de julgar, a ponto de dizer quem vai e quem não vai habitar no céu ou no inferno ou sei lá onde. É estranho. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o Eterno não admite adoração a outros deuses. Só existe um que tem um filho. Yahushua passou seu ministério todo na terra, nos pedindo para orar ao Pai em nome do Filho. Ele que pediu: orai ao Pai em nome do Filho. Tudo que pedires ao Pai em meu nome eu vos darei. É isso que diz a Escritura. Então nós temos que orar ao Pai. Tem um Pai que tem um Filho. É simples assim. Amém? Então, eu peço para que vocês peguem todos os versículos que eu citei aqui no vídeo anteriormente, façam um apanhado geral, estude todos esses textos e veja a conclusão. Tá? Nós devemos nos encher do Espírito de Elohim para que possamos compreender os entendimentos, né, a sabedoria dele. Outrora nós vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre a pessoalidade do Espírito Santo, que muitos dizem que é uma pessoa distinta, né, se tornando aí o terceiro da Trindade, ou o segundo, ou o primeiro, não sei, nem eles conseguem classificar. Mas nós vamos detalhar para vocês em um próximo vídeo aqui na comunidade Yahushua. Tá? Hoje é dia 3/12/2022, 7h19 da manhã. Eu sou o Augusto Toffolo e estou passando aqui para te abençoar, para dizer para você que nós estamos orando para que o Todo-Poderoso venha a nos abençoar, te abençoar onde quer que você esteja, não só você, mas também toda a sua família. Shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente.